E o tema de hoje é pensamento. Eu sou Emerson Pancelli e está começando mais um Patinador. Vamos falar um pouco sobre pensamento. O significado no dicionário da palavra pensamento é ato de pensar, de tomar consciência, de refletir ou meditar. Então, basicamente, o ato de pensar é o pensamento. Uma bela explicação, não? Eu vou falar sobre 4 pensamentos que são mais recorrentes nessa fase, por todo esse processo de depressão. O pensamento positivo, o pensamento negativo, o pensamento vazio e a explosão de pensamento. Pensamento positivo. O próprio nome já diz. Então, pensamento positivo é quando a gente tem uma série de ideias, emoções e situações que a gente sempre vai levar para o lado mais positivo realmente. E algumas pessoas são positivas naturalmente. E a positividade também pode ser cultivada. Você também pode se desenvolver e se tornar uma pessoa mais positiva. A questão é como. Você pode simplesmente começar a ouvir músicas boas, ler bons livros antes de dormir, pesquisar sobre coisas que são voltadas para a positividade realmente, uma religiosidade, teatros, músicas, diversões, coisas que vão te levar sempre para uma distração mais positiva da vida. Agora, pensamento negativo. Pensamento negativo, assim como positivo, pode ser cultivado. Então, como não cultivar esse pensamento negativo? Pensamento negativo normalmente vem de alguma situação que a pessoa esteja passando. Autoestima, depressão, situações particulares, relacionamentos, emprego, entre outros. Então, basicamente, o pensamento negativo ele pode surgir do nada a partir de uma situação, algo que se torne o ápice, algo que se torne o estopim para que esse pensamento comece a ficar mais presente na sua cabeça. A questão é ser sempre negativo ou tentar se levantar sempre. A negatividade nem sempre é ruim, porque o senso crítico de uma pessoa mais negativa é ótimo para tomar ações e decisões. Então, por exemplo, eu tenho uma ideia, eu monto um grupo para um brainstorm, monto esse grupo, a gente vai conversar sobre algumas coisas e das decisões pedimos opiniões para todas as pessoas. E é sempre bom ter uma pessoa negativa no meio, que tem mais essa tendência a esse tipo de pensamento, porque basicamente ela vai mostrar os erros e tudo que pode dar de errado. Então, pensamento negativo nem sempre é ruim. Você só tem que aprender a conviver e a controlar. Pensamento vazio. Essa é uma questão que parece ser a pior para quem tem uma depressão, uma ansiedade, algo do gênero, mas eu não considero a pior não, dessas 4 opções de pensamento que a gente está conversando. O pensamento vazio é basicamente quando você não pensa em nada. Mas eu não consigo não pensar em nada. É possível sim, se você estiver passando por uma situação difícil, por algum trauma, alguma coisa. É aquele momento de estagnação. Você vai ficar deitado na sua cama, no seu sofá, sem fazer absolutamente nada, nenhum movimento. Qualquer tipo de ação ou decisão que você vai tomar, você não consegue nem raciocinar que você poderia fazer isso. Então, por exemplo, eu anoto uma série de tarefas que eu gostaria de fazer durante o dia. A partir do momento que eu acordei, eu continuo deitado. Eu sei que aquelas tarefas, meu subconsciente quer começar a me relembrar, mas eu não consigo tomar nenhuma ação e eu não consigo nem pensar. Qualquer tipo de pensamento que venha relacionado com essas tarefas que eu teria feito, eles vão sendo apagados. E você vai esquecendo, vai deixando de fazer, vai estagnando cada vez mais e vai começando a ficar totalmente paralisado. E por último, e por fim, a explosão de pensamentos. Como funciona a explosão de pensamentos? A explosão de pensamentos ela vem de uma forma repentina, sem você nem notar que ela começou essa explosão.
E é uma mistura muito forte, muito intensa das suas emoções, dos seus sentimentos, as suas sensações. Por exemplo, uma crise de explosão de pensamentos que eu já tive. Eu estava num quarto, normal, conversando com a minha namorada, e de repente veio essa enxurrada de pensamentos de uma vez. Como que funciona? É uma mistura de sensações. Então você vai sentir alegria, tristeza, raiva, medo, dúvida. Você vai começar a ter uma mistura também dos pensamentos que você teve ao longo do dia, dos planos que você estava fazendo para o dia seguinte, por exemplo. Só que é uma explosão muito intensa. Então as suas emoções ficam descontroladas por um período. Esse período pode variar para cada pessoa, mas no meu caso durou cerca de 2 a 3 minutos. Foi suficiente para eu sentar, tentar me acalmar, porque ao mesmo tempo que eu queria chorar, eu queria gritar, eu queria ficar com raiva, eu queria ficar feliz. E eu acredito que essa parte seja a de maior descontrole, porque o pensamento positivo é bom, o pensamento negativo pode ser bom. O pensamento vazio, ele te estagna, mas te mantém ainda num ritmo, por mais que seja bem devagar, mas num ritmo. Agora a explosão vem de uma vez e você perde totalmente o controle sobre você mesmo. E como a gente vai controlar essa situação? Eu sento, respiro. A minha namorada já sabe como proceder, como reagir, ela tenta me acalmar. Eu tento fechar os olhos, esquecer celular, esquecer a iluminação à minha volta. Imagina para quem já teve síndrome do pânico e de repente começa a vir toda aquela angústia, aquela sensação de uma vez, aquela avalanche te consumindo num ambiente que você está e você precisa sair de lá correndo. Essa explosão de pensamentos eu diria que é o mais próximo disso. Mas como uma pessoa que nunca teve isso, nunca sentiu isso, pode entender um pouco disso. Tem o trecho de um filme chamado A Outra Face, do Nicolas Cage com John Travolta, um filme possivelmente dos anos 90, que tem uma cena que deixa bem claro essa explosão de sensações e de emoções. O filme a maioria já assistiu, então não seria um spoiler eu contar essa cena, mas basicamente nessa cena o Nicolas Cage ele tá no corpo, realmente chama Outra Face porque eles trocam o rosto, no corpo do John Travolta em uma cadeia, fingindo ser uma pessoa ruim, brigando, e ele é uma pessoa boa, um policial bom, se eu não me engano. E ele expressa muito bem essa mistura de emoções, de sensações, essa explosão de pensamentos que ele não sabe como reagir e ele perde o controle dele mesmo e a afeição dele muda. Eu vou deixar um trecho agora do vídeo. E esse foi mais um vídeo do canal Patinador. Se você gostou do vídeo, clique no joinha. Se você não gostou, dê o dislike, não tem problema. Eu preciso da opinião de todos vocês. Para saber os próximos vídeos, os próximos temas, pode jogar opinião aqui nos comentários. Compartilha com seus amigos, para quem você acredita que possa ter alguma semelhança com esse tipo de vídeo do canal. Conheça a página Projeto Hero, Patinação para Cegos. O meu perfil é Emerson Pancelli. Siga nas redes sociais, Instagram, Facebook. E é isso aí, galera. Até a próxima.